Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos reunidos para louvor, adoração e também para o aprendizado, o ensino na palavra de Deus. Nós estamos nessa série de promessas que Deus tem para nós e hoje vamos estudar um versículo que está sendo muito mal interpretado. Esse versículo encontramos em Filipenses 4, o verso 13. Filipenses 4, verso 13. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui eu queria ler um comentário do autor de Rota 66, que é o pastor Luiz Saião, e temos conosco também o pastor Alberto, que faz as perguntas durante o programa. E o pastor Luiz Saião, ele diz o seguinte: não é difícil andar pelo trânsito das grandes cidades brasileiras e ver diversos adesivos no vidro dos veículos de evangélicos com o slogan tirado de Filipenses 4, versículo 13. A pergunta surge espontaneamente: por que tanta gente divulga tal mensagem bíblica? Qual é o seu significado? Por que se tornou tão popular esse tudo posso naquele que me fortalece? Infelizmente, este é um dos versículos mais mal compreendidos das Escrituras nos dias de hoje. A grande maioria dos testemunhos e mensagens que citam o referido texto nos meios de comunicação atuais estão atrelados à teologia popular triunfalista. Portanto, acredita-se, quando justamente pegamos esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, acredita-se que posso todas as coisas, que vencerei todos os obstáculos que estão à minha frente, ou posso alcançar tudo o que eu quiser, ou ainda, comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Sem dúvida, muitos pensam que podem comprar aquilo que não têm como pagar, outros acham que podem fazer aquilo para o qual não têm o dom nem preparo, e nem fazem ideia do que Deus quer nos ensinar nesse versículo. O que Paulo tinha em mente quando registrou tais palavras? Qual foi a intenção ao escrever para os irmãos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece? Vamos tentar responder essa pergunta do pastor Saião. E uma palavra que me veio à mente nesse estudo foi a palavra contentamento. Contentamento. Então, se você esquecer tudo que for dito hoje de manhã aqui, mas lembrar dessa palavrinha contentamento, eu saio daqui contente, tá bom? Então, a palavra de chave hoje é contentamento. Afinal, o que Paulo realmente quis dizer? A melhor coisa quando a gente tem dúvida sobre um versículo, a gente passar para o contexto anterior. Vamos avaliar o contexto anterior. Se ainda não está claro, vamos expandir a nossa leitura, tentar entender ainda melhor o contexto. Mas eu vou tomar a liberdade de ler Filipenses 4, 10 a 19, para a gente tentar entender melhor o contexto aqui. Lá o apóstolo Paulo escreve o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo.
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e em tudo tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E termina com o versículo 19, dizendo, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A carta aos Filipenses é um tipo de um recibo que o apóstolo Paulo está mandando para eles. Eles mandaram uma oferta e ele agradece pela oferta que eles enviaram para o apóstolo Paulo. E ele expressa realmente a sua gratidão pelo apoio dos filipenses no seu trabalho quando ele partiu para a Macedônia. E ao receber os donativos dos filipenses, Paulo explica então nesse capítulo qual é a sua postura em relação à riqueza e explica também o estilo de vida que ele estava tendo e ele nos revela o que faz ele viver de forma contente, o que faz ele ter contentamento. Sem dúvida estamos num período de pandemia ou pós-pandemia, ninguém sabe exatamente onde estamos. Na Europa a pandemia começa a voltar intensamente, muitas contaminações, é inverno, começa o inverno, temos notícias que não são animadoras a respeito de política, não temos notícias animadoras quanto à economia, também estamos preocupados com a situação moral do nosso país, enfim, tudo parece que estamos vivendo uma crise. E Paulo também estava vivendo uma crise naquele momento. E a questão é, como é que passamos, como é que vivemos em tempos de crise? Qual deve ser o nosso comportamento, o nosso ser, o nosso portar-se no tempo de crise? E Paulo aqui ele explica nessa passagem, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz, olha, eu aprendi. E a NVI traduz da seguinte forma, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se comercial de TV fosse verdade, então para realmente sermos felizes, a gente teria que tomar a cerveja daquela marca. Porque quem toma cerveja daquela marca, ele sempre está muito bem acompanhado de muitos jovens e jovens bonitos, e está sempre muito feliz. Se quiséssemos realmente estar satisfeitos, nós de manhã, com a família reunida e todo mundo feliz, a gente passaria determinada margarina no pão. Porque quando você passa aquela margarina no seu pão,
A família fica feliz, todo mundo sorridente. E quem toma então aquele iogurte? Esse está feliz para o resto da vida. Então, o que o pessoal está tentando nos dizer é o seguinte: para você ficar contente, você tem que ter. Você tem que ter. Porque tendo, você vai se tornar feliz. Tendo aquele refrigerante, aquela cerveja, aquela margarina, aquele iogurte, aí sim, sua vida vai mudar, você vai ficar feliz. E é interessante que Paulo começa a tratar deste assunto. O que é e qual é o segredo do contentamento, de vivermos uma vida em contentamento. E Paulo diz assim: em tudo sei, tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer circunstância, quer eu esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. O que é contentamento? Será que contentamento é apatia? Não dou mais bola, não me interessa. Será que contentamento é preguiça? Não vou fazer, não estou com vontade, deixa como está. Vou ficar contente. Será que é indiferença? O que Paulo está querendo nos ensinar aqui é o que ele afirma: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Então, o nosso contentamento não deve depender de circunstâncias, mas o nosso contentamento depende do nosso interior. Então, o contentamento é algo que vem de dentro e não vem de fora. Portanto, eu não preciso ter para estar contente, mas para ter contentamento na minha vida, eu devo ser. E o que nos torna realmente pessoas com contentamento é o ser, é o que vem de dentro. O nosso contentamento não deve depender de circunstâncias, mas deve depender do nosso interior. E aqui Paulo nos ensina 4 lições sobre esse segredo dele. Porque ele disse que descobriu o segredo de viver contente em qualquer situação, viver em contentamento em qualquer situação. E a primeira lição que ele nos ensina aqui é justamente essa: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele aprendeu a evitar comparar-se com outras pessoas. Não é natural que a gente se compare a outras pessoas? Puxa, o vizinho está de carro novo. E eu com o meu calhambeque aqui. Eu tenho que ver se alcanço o vizinho. Ou a vizinha está com aquela roupa de grife. E eu desse jeito aqui. Eu tenho que também. E muitas vezes a gente fica infeliz porque se compara com os outros. O segredo do contentamento é justamente evitarmos comparações com os outros. E Paulo diz aqui em outra passagem, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sim, nós podemos passar por uma situação boa na vida. Quando chove na horta, como dizem,
está tudo bem. Vou no shopping, compro roupa de grife, estou alinhado, estou bonito e consigo fazer isso, fazer aquilo, mas vamos lembrar, tudo isso é temporal. Porque as coisas que se veem, elas passam. Mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Portanto, existe aqui uma necessidade de nós estarmos atentando realmente para as coisas que não se veem, que não se perdem. Valores que não vão enferrujar, nem vão desgastar, nem vão perder o valor, mas valores que permanecem porque são valores eternos, são valores do Senhor. Portanto, conceitos errados sobre a nossa felicidade eu preciso ter o que os outros têm. Segundo erro que muitas vezes cometemos todos precisam gostar de mim para eu ser feliz e ser contente. Todos precisam gostar de mim. Ter o que os outros têm, mas também quanto tempo nós não investimos para que a gente seja aceito pelos outros. E como essa luta desenfreada por ser aceito pelos outros nos custa caro. E hoje em dia, no tempo do Face ou no tempo do YouTube, eu estou interessado em quê? E o Arthur me explicou que isso chama. O que é importante é que eu tenha muitos likes. Agora, se aparece um dislike, aí acabou meu dia. Eu vou descobrir quem é essa pessoa. Eu vou excluir ela do meu Facebook, porque o YouTube não dá, né? Não dá. Mas do meu Facebook não entra mais, eu vou excluir. Por quê? Porque ela não me aceitou, ela me rejeitou. Mas eu quero o quê? Eu quero ser aceito e aprovado por todos. E a gente tem essa luta achando que todos precisam gostar de mim. E aí a gente começa a andar por caminhos tortuosos que nos deixam infelizes, porque a gente está preocupado em primeiro lugar o que os outros vão pensar de mim. Começamos a viver aquilo que o mundo hoje chama de politicamente correto, porque não queremos desagradar ninguém, e ao tentarmos não desagradar ninguém, a gente realmente se prejudica. É impossível, queridos irmãos e irmãs, é impossível agradar a todos. É impossível receber a aprovação de todos. E isso para sermos felizes. Mas o que importa, isso era um segredo de Paulo, o que importa é nós agradarmos a Deus. Em primeiro lugar, agradar a Deus, ser aceito por Deus, e não gastarmos as nossas energias procurando agradar as pessoas em primeiro lugar, mas em primeiro lugar nos interessa agradar a Deus, termos a aprovação de Deus. E aí sim, quando nós nos sentimos acolhidos por Deus, quando fazemos a vontade de Deus, a paz de Cristo que excede todo entendimento faz morada em nosso coração. Os discípulos não foram aceitos por todos. Jesus não foi aceito por todos. E nem era essa a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era o quê? Agradar ao Pai. E nisso sim ele investia a sua energia, o seu tempo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,4, diz, pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções.
Quem procura, em primeiro lugar, agradar as pessoas, vai se frustrar, porque não consegue agradar a todas as pessoas. Principalmente se nós quisermos agradar a Deus. E o que importa é nós agradarmos a Deus. E automaticamente vamos desagradar muitas pessoas. Mas, gente, o que traz contentamento real, verdadeiro? Em primeiro lugar, agradarmos a Deus. Outro engano é a gente achar que, tendo mais, a gente vai ser mais feliz. Tendo mais, vamos ser mais felizes. Acho que já contei isso aqui uma vez. Na década de 40 havia um milionário americano, Howard Hughes. Ele era um excêntrico, mas um homem muito infeliz. E perguntaram a Howard Hughes, esse milionário, esse homem muito rico, perguntaram para ele quanto dinheiro é preciso, é necessário para sermos felizes. Quanto dinheiro? $1.000, $2.000, $10.000, quanto dinheiro? E ele respondeu de uma forma muito interessante. Ele disse, é necessário um pouco mais. Um pouco mais. Temos, mas queremos um pouco mais. Aí alcançamos esse pouco mais. E aí, queremos um pouco mais. Não para nunca. Não para nunca. Eu sempre gostei do jogador Marcelinho Carioca. Alguns aqui desaprovam. Eu sei, não dá para agradar a todo mundo. Ele fazia gols incríveis. E um dia, numa entrevista, perguntaram a ele, e aí, Marcelinho? Ele disse, eu estou muito triste. No momento, só estou ganhando R$100.000 por mês. Um pouco mais. Não tem limite. Mas não vou ser feliz tendo um pouco mais. Num retiro de homens que eu fui convidado a participar, eu conversei com um jovem empresário, ele estava tendo sucesso na vida, estava indo bem, e ele explicou o seguinte, quando eu for rico, aí sim eu vou contribuir com a igreja e com as missões. Quando eu for rico. No momento não dá. Eu pensei assim, interessante, mas acho que não é isso o estilo de vida do cristão. Primeiro enriquecer para poder ajudar. Fiel no pouco, fiel no muito. Se você é fiel ao Senhor na sua situação hoje, lógico, não interessa o quanto, mas se você é fiel, interessante, para aquele funcionário, aquele patrão disse, eu te dei pouco, mas agora sobre o muito te colocarei. Porque quem é fiel no pouco, também tem condições de ser fiel no muito. E existe aqui um princípio de fartura de Jesus. Dai e dar-se-vos-á. Quanto? Medida sacudida, recalcada. Mas tudo começa como dai. Então não é ter, mas ser mordomo daquilo que Deus nos deu. E Jó, ele teve uma compreensão muito clara da situação. Um homem riquíssimo. Provavelmente, quando ele vivia, ele era um dos homens mais ricos do mundo.
e ele tinha uma consciência muito clara sobre as coisas passageiras, sobre suas posses passageiras. Ele dizia assim: o Senhor deu e também o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não é achar que ao termos mais seremos felizes. Segunda lição que Paulo nos ensina é aprender a nos adaptarmos a novas situações da vida. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. Não sei se você já percebeu na sua vida, a vida é cheia de mudanças, não é? Uma coisa é certa, quanto a amanhã, vai haver mudanças. E o contentamento, ele existe quando eu tenho condições de me adaptar às novas situações. Paulo dizia: eu sei viver em abundância como em escassez. Então, o segredo do contentamento de Paulo era a capacidade, a flexibilidade que ele tinha de se adaptar às novas situações. As coisas mudam na nossa vida. Observe uma pessoa que sempre está a se lamentar, sempre está se lamentando. Por que essa pessoa está se lamentando? Porque antigamente era melhor, antigamente as coisas eram assim, hoje são diferentes. Antigamente eu tinha isso, hoje não tenho. Essa pessoa não teve a capacidade de se adaptar à nova situação e de viver em contentamento. Vocês lembram da história dos relógios, né? Na Suíça, a indústria relojoeira, melhor do mundo, e produtos excelentes, excelente qualidade, e uma indústria que empregava muitas pessoas. E o relógio era como? Engrenagem, mola, corda, e naquele estilão do tic-tac. E numa determinada exposição de relógios na Suíça, um novo empresário estava lá e percebeu um pequeno stand lá que os próprios suíços tinham feito. Era um grupo de técnicos suíços que perceberam que o quartzo emitia frequências e que descobriram que daria dessas frequências transformar isso em contagem de tempo. E os grandes senhores da indústria relojoeira viram aquilo e disseram: como é que isso funciona? Isso funciona com quartzo, tem eixo, tem engrenagem, tem mola, não tem? Não serve. Aí veio justamente esse empresário e um americano olhar aquilo, isso era interessante. Temos interesse, sim. Não demorou muito tempo. Começaram a surgir o quê? Os relógios digitais. E de uma hora para outra, acabou a indústria relojoeira suíça, que ocupava mais de 200 mil pessoas. Continua hoje como um tipo de fábrica de joias. Mas o que aconteceu? Não houve a capacidade de se adaptar à nova situação. Como é importante nós sermos flexíveis e atentos e percebermos as coisas para onde caminham. E nessa nova situação, vivermos em
contentamento. Ah, mas antigamente nós ocupávamos 200 mil pessoas e a indústria aqui acabou, as lamentações. Não, gente, começou outra fase. E como é importante a gente se adaptar, ter essa capacidade de se adaptar para vivermos contentes. E Paulo fala justamente isso. Eu sei viver em fartura, também sei viver quando existe pouco alimento. E esse segredo do contentamento está justamente também nessa terceira lição a segunda lição que ele nos deixa hoje, que a nossa felicidade na vida vai depender da nossa habilidade de nos ajustarmos às novas situações. Novas situações vão vir. Como é importante nós sabermos nos ajustar às novas situações. Terceira lição, aprender a depender do poder de Deus. E agora sim entra no nosso versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui, o que estamos compreendendo? Pelo contexto, o poder de Deus está associado à capacidade de não depender da opinião dos outros, mas de fazer a vontade de Deus. E em segundo lugar, estarmos em condições de nos adaptarmos a qualquer situação. E nessa nova situação, vivermos em contentamento. Terceira lição que Paulo nos deixa é justamente aprendermos a depender do poder de Deus. Em todas essas novas situações, nós vemos como é importante nós dependermos do poder de Deus. Para vivermos contentes, de acordo com a palavra de Deus, dependemos de um poder que não é nosso, mas dependemos de um poder que vem de Deus. Portanto, dependemos do poder de Deus para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Paulo viveu situações muito complicadas, entre outras coisas, a sua doença. E tudo indica que a doença que ele tinha era uma doença séria, não sabemos exatamente o que. Provavelmente era uma febre que ele pegou em uma de suas viagens e sempre de novo era atacado por essa febre. Então era um homem que tinha problemas de saúde e ele pediu para o Senhor 3 vezes, Senhor, me cura. Tira essa doença de mim, porque eu poderia, quem sabe, ele orou assim, posso fazer muito mais estando são. E então o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, tudo posso naquele que me fortalece, não significa agora sim eu vou fazer qualquer coisa, porque eu tenho condições, eu tenho a força está comigo, né? E uns vão até mais longe, tudo posso. Inclusive, como os nicolaítas, no tempo do Apocalipse, pregavam dizendo, a graça é abundante, irmão. A graça é abundante, irmã. Então, peque à vontade, porque você terá o perdão também. Quanto mais você pecar, mais você vai experimentar também a graça de Deus. E não é isso. Não é isso. Vivermos na força que Cristo nos dá para enfrentarmos qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu esse versículo com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É bem diferente.
Não faço o que quero, não. Mas com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E por fim, a última lição, precisamos aprender a entender que Deus cuida das nossas necessidades. Isso é promessa. E o meu Deus, isso no versículo 19, Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir o quê? Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. E aqui é importante a gente lembrar, está escrito necessidade e não vontade. Deus não vai suprir cada uma de nossas vontades. Ele vai suprir o quê? Cada uma de nossas necessidades. Que Ele sabe realmente aquilo que nós necessitamos. Ah, Senhor, o Senhor não está fazendo aqui isso, não está fazendo aquilo, peraí. Isso é tua vontade. Mas eu estou cuidando o quê? Da sua necessidade. Isso significa entregar. Senhor, o Senhor sabe melhor aquilo que eu preciso. Eu tenho as minhas vontades, mas eu tenho a sua promessa de que as minhas necessidades, todas, serão supridas. Alguém contou, eu não sei, não posso confirmar, mas alguém contou 6.000 promessas na Bíblia. Ou seja, que apólice de seguro fantástica nós não temos da parte de Deus. 6.000 promessas para a nossa vida. E uma dessas promessas, um desses itens da apólice, é que em Cristo Jesus seremos supridos em cada uma de nossas necessidades. Porque as pessoas estão infelizes, porque as pessoas estão insatisfeitas, porque elas estão descontentes, porque elas estão vazias. É porque Cristo não está ocupando o centro da vida deles. Porque em Cristo a minha vida é transformada e a sua vida pode ser transformada. Quando Cristo assume o centro da nossa vida, ou seja, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso comando da nossa vida ao Senhor Jesus. Primeira coisa que Ele faz, Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele nos garante uma vida plena. Ele nos garante uma vida eterna. E quando nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor Jesus, nós começamos a experimentar o que é vivermos uma vida em contentamento. Deus quer ver você e eu. Deus nos quer ver satisfeitos. Deus nos quer ver contentes. E isso acontece através de Jesus. Porque Jesus mesmo, lá em João 10, capítulo 10, ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o quê? Tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio justamente para nos oferecer vida, mas não uma vida de segunda classe, uma vida desprezível, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, só recapitulando as 4 lições que revelam o segredo do contentamento do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, precisamos aprender a evitar comparações com os outros. Em segundo lugar, precisamos aprender a nos adaptarmos às novas situações da nossa vida. Em terceiro lugar,
precisamos aprender a depender do poder de Deus. E por fim, precisamos aprender que Deus cuida de cada uma de nossas necessidades e não necessariamente cada uma de nossas vontades. E esse versículo 19 é tão maravilhoso quando diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O segredo do contentamento, o segredo de vivermos contentes, satisfeitos em qualquer situação, onde que, em primeiro lugar, buscamos agradar a Deus e fazer a vontade dEle. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e queremos te bendizer, porque o Senhor sabe de cada uma de nossas necessidades. Meu Pai, o Senhor atende a cada uma de nossas necessidades da melhor forma. Ensina-nos a vivermos em contentamento nas diferentes situações da nossa vida, estando em necessidade ou estando em fartura, passando, Senhor, por períodos altos ou passando por momentos de dificuldades. Ajuda-nos a vivermos em contentamento, gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor nos tem proporcionado. Ajuda-nos a mudarmos, ajuda-nos a termos forças para mudar, porque as coisas mudaram na nossa vida, precisamos andar por outros caminhos. Sim, porque a vida do Senhor, com o Senhor, exige mudanças. E buscarmos, Senhor, a Tua vontade significa mudarmos a nossa vida quando necessário. Sim, Pai, quantas mudanças não devem acontecer na minha vida, na nossa vida, para cada vez mais nos parecermos semelhantes ao Senhor. E por fim eu peço, Senhor, que o Teu poder realmente nos capacite a andarmos em contentamento e que possamos estar com essa profunda convicção de que o Senhor cuida, o Senhor atende a cada uma de nossas necessidades. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, que nessa manhã está diante de desafios, que nessa manhã precisa, Senhor, tomar decisões importantes, que possam experimentar, viver contentes com aquilo que o Senhor está proporcionando para este momento. Supra as necessidades, ó Pai. Oramos também por aqueles que não têm condições de influenciar as situações, porque ou por doença, ou por fatores externos, se veem presos, se veem em dificuldades. Ó Pai, que possam crer que o Senhor há de suprir todas as necessidades. Ó Pai, isso nós colocamos diante do Senhor, pedindo que possamos viver em contentamento também nesta semana que o Senhor nos está dando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.